A questão o livro ele acaba se enquadrando hoje numa tendência muito natural da literatura que se faz hoje, que é o que... Mas não é nem com certo exagero, eu acho que tem algum sentido, né? Alguns teóricos já estão classificando como uma espécie de realismo urbano, né? Que a própria estrutura da cidade vai delineando o encaminhamento desses personagens e com uma carga de sexualidade muito profunda, que acaba tendo a personagem, a mulher, então, ela de uma sensualidade intensa, né? Quer dizer, o seu livro também, ele caminharia por aí, por essa nova visão da vida literária? Eu não sei te dizer não, mas a tendência é que sim. Eu não quero não só caminhar por essa tendência, mas tentar abrir novas janelas para outras tendências. Eu misturo. Aqui tem uma parte que é ensaio. Tem um documento aí da Sociedade Interamericana de Imprensa que está reproduzido, estatística de jornalistas mortos de 2003, 2006, se não me engano. Sei lá. Essa é a intenção também de... 2006, essa também é uma intenção de, junto daquilo ali, você dar mais um choque de realidade dentro da estrutura narrativa. E aí, você... Né? Tem também documentos sobre saco plástico, que hoje é uma cultura muito comum na internet, e as pessoas fazem discussão. Também, essa discussão entra aí também, o uso de sacolas plásticas. Né? E por que essa discussão dentro da literatura? Quer dizer, trazer essas discussões para a literatura? Porque eu considero, Maurício, que a literatura não pode se distanciar da vida. Ela não pode se distanciar do homem. Ela não pode ficar girando em torno do próprio umbigo. Ela não pode ficar só... Ela é também diversão, entretenimento. Mas ela é também um fórum de reflexão sobre a humanidade e o seu futuro. E é isso a intenção... E essa é a intenção do autor. A minha literatura é literatura de ideias. Como é essa coisa da literatura de ideias? É você não botar... Na minha visão, é você não criar personagens que ficam falando abobrinha, besteirinha, não. Eles abrem a boca, pode discutir besteirinha, abobrinha, da relação nossa familiar do dia a dia, mas entra sempre grandes discussões, modéstia à parte. Eles fazem sempre grandes discussões sobre a humanidade e o seu futuro. Há sempre uma intenção de se discutir o homem na plenitude dele. Mais ou menos isso. Há sempre essa intenção, radicalmente essa intenção de discutir o homem. Legal. Agora, Menezes, e a questão, a partir daí, a partir da íris do... Que a gente acabou não falando o nome do livro, A Íris do Olho da Noite, né? Quer dizer, a partir do romance, você está trabalhando o quê? Não há me parece que não há uma certa... Não é indisciplina, não estou falando de falta de disciplina, não. Não há um projeto literário, não há uma programação. Melhor do que um projeto, não há uma programação literária, né? Você está escrevendo o quê agora? Você está fazendo o quê? Olha, eu tenho 20 livros inéditos. Desses 20, tem um romance, um livro de novelas, 2 livros de novelas, um livro de ensaios sobre história, um livro de entrevistas que eu estou reunindo, que eu fiz com Jorge Amado, Cora Coralina, escritores, e o resto tudo poesia. Eu trabalho todo dia como escritor. Chego em casa, vou dormir 1, 2, 3 da manhã. Em casa, eu trabalho na rua para pagar as contas como jornalista e professor, e chego em casa eu toco a minha literatura. Mas com a perspectiva de viver só de literatura daqui para frente, não sei como. Não, mas é possível. Agora, me diga uma coisa que me chama a atenção, quer dizer, esse fazer cotidiano, essa necessidade de se trabalhar diariamente a literatura, quer dizer, o prosador não é também que seja fácil, não, porque eu acho que o prosador também ele sofre, né? O Altran Dourado tem uma frase ótima, que ele diz,
A literatura é uma amante perversa e ciumenta. Se você não dá muita atenção a ela, ela lhe abandona. Ele falou isso para o Juscelino Kubitschek. E, enfim, como é essa coisa de você trabalhar diariamente, sobretudo a poesia, né, que é o seu instrumento? A poesia eu não trabalho diariamente, não. Porque eu vou escrevendo, às vezes eu escrevo um poema por mês, às vezes escrevo 5, às vezes não escrevo nenhum. E aquilo ali eu vou fazendo um arquivo. Um belo dia, quando eu for aquilo ali, como pensar um projeto de um livro ali, aí sim, aí eu vou trabalhar naquilo. Mas não alterar o que eu fiz. É aquela história de fazer, dar cara ao livro, fazer índice, né, botar os poemas e tal. Agora, a ficção eu trabalho todo dia. Por exemplo, eu estou trabalhando esse livro de história, que é um livro que mapeia todo o desmoronamento do leste europeu. É uma leitura crítica de todos os modos de produção, que chega até 2010. Esse tem que trabalhar todo dia. É um trabalho amplo, né? Porque quando eu estou de folga, eu tenho que quebrar pedra. Se eu estou de férias, eu tenho que carregar o piano. Hein? Não tem saída, só tem entrada. Menezes, legal, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Opa. Eu queria agradecer também e dizer que, para quem não mora em Brasília, o livro está... A editora Tesauros, ela tem um site na internet. As pessoas que querem saber um pouquinho mais também podem acessar o site da Tesauros, que tem mais informação sobre o livro e sobre a minha pessoa aqui. Legal, obrigado. Obrigado a você, senhores. Os mecanismos íntimos de cada escritor, onde eles buscam seus enredos, onde garimpam as ações que modulam seus personagens. Memória e observação são elementos básicos, mas logo são seguidos pela reflexão sobre o tempo e a vida que os circundam. Daí pode nascer a literatura. Isso, aliás, se dá com o escritor Menalto Braf, de quem a Global está relançando o volume de contos A Sombra do Cipreste, livro ganhador do Prêmio Jabuti do ano de 2000. São 18 breves contos onde o autor mergulha no âmago, no espírito de cada personagem. Estabeleceu-se ser o conto um corte, um breve acontecimento que revela tudo. Menalto Braf quebra este sentido e faz de sua narrativa uma reflexão sobre o todo a ser vivido pelos personagens. Mais que ações, temos aqui observações, reflexões sobre as vidas que poderiam ter sido, mas que foram interrompidas por ambições e medos. Os homens e mulheres são jogados contra o muro e daí precisam sair como espelhos da própria vida. Este jogo, aliado a um texto seguro e consequente, faz da prosa de Menalto um dos melhores momentos de nossa literatura atual. Ainda os caminhos de buscas de um escritor. O contista Newton Maciel garante que tem 3 fontes inesgotáveis: a memória, as leituras e a inspiração. Seu mais novo livro, Luz Vermelha que se Azula, ganhador do Prêmio Moreira Campos e lançado pela Expressão, foi até estruturado obedecendo a estas fontes, com divisão para os contos de lembrança, da leitura e da iluminação, mas em todos há sempre a observação e o trabalho de catar um sentido para todas as coisas. Newton tem a capacidade de trabalhar universos diferentes e até antagônicos, como o sertão cearense e a solaridade mediterrânea. Mas em cada ambiente coloca a condição humana, a presença dos mecanismos culturais que moldam a personalidade e o caráter de cada um de seus personagens. É uma literatura viva que manipula com arquétipos e deles extrai graça e leveza. Uma reflexão sobre as circunstâncias humanas, sem a arrogância e o formalismo acadêmicos. Mergulhos no mundo de percepções e sentidos, A Sombra do Cipreste, de Menalto Braf, e Luz Vermelha que se Azula, de Newton Maciel.
O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.